conhecer Sexo na Web para você. E hoje, segunda-feira, nosso programa ao vivo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Mulheres multiorgásticas. Você deve ouvir muito sobre mulheres que não têm orgasmos. E aquelas mulheres que têm vários orgasmos numa mesma relação? Vamos ver? E hoje eu tenho aqui uma convidada super especial, muito querida, uma grande amiga, é a doutora Carolina Ambrogini. Ela é ginecologista, sexóloga e coordenadora do ambulatório de sexualidade Afrodite. E ela veio hoje aqui para falar um pouquinho com a gente sobre essa questão aí das mulheres multiorgásticas. Se você tem alguma pergunta e quer fazer pra gente aqui ao vivo, mande a sua perguntinha, ou você clica aí onde está passando, mande a pergunta aqui pra gente, ou então você manda um e-mail pro e-mail prazer em conhecer @cliquetv.com.br, tá? Que aí eu respondo. Você pode mandar também para a doutora Carolina, no final a gente vai falar o e-mail dela, tá? E pra gente abrir o programa, nada mais certo do que falar sobre orgasmo. Só pra gente conceituar um pouquinho o termo, o que é orgasmo, doutora Carolina? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Rose, um prazer em estar aqui, no prazer né, falando sobre sexualidade. Bom, é um tema muito interessante, eu acho que a gente pode ficar falando horas e horas sobre orgasmo. E o que é o orgasmo? Então, é a sensação máxima de prazer. Então, quando a pessoa está sob um estímulo erótico, né, ela entra num estado de excitação. Né? A excitação é uma resposta física, é uma resposta do corpo a um estímulo erótico. E aí a pessoa começa a ficar excitada, né? A mulher, ela fica lubrificada e o homem tem a ereção. Quando esse grau de excitação chega num ápice, numa excitação máxima, desencadeia-se o orgasmo. Né? O orgasmo, ele é um estímulo muito intenso, né? Uma descarga de energia, e a pessoa sabe que ela teve um orgasmo porque depois ela se sente relaxada, ela tem, né, a liberação de várias substâncias relaxantes, as endorfinas, e aí ela fica com uma sensação gostosa, um sono, né? E é importante conceituar que o orgasmo ele tem duração de poucos segundos. Pois é, né? É uma coisa interessante, acho que é importante isso que você está falando. Porque tem muito mito aí com relação ao orgasmo, né? De que a mulher vai ver fogos, de que vai abrir um clarão, de que vai durar horas. Não é bem assim, né, Carolina? Isso. Como é que essa coisa de segundos, né? Então, a vida não vai mudar. Pode ficar mais colorida, mais gostosa, mas a sua relaxada, né? Você se sente mais feliz por alguns momentos, mas a sua vida não vai mudar. Nada assim de fenomenal vai acontecer, né? É uma sensação gostosa, porém é uma sensação muito rápida. Né? Muito rápido. É importante falar isso porque tem mulheres que é uma dúvida mesmo, né? Tem mulheres que até no próprio processo terapêutico que tem lá os exercícios específicos para se alcançar, para conhecer corpo e tudo mais, e que às vezes elas têm um orgasmo e elas chegam na sessão e falam, mas isso que é orgasmo? Né? É uma coisa tão rápida, porque idealizou tanto. Exatamente, é elas ficam frustradas. Exatamente, o termo esse, frustração, porque é tanta idealização, que acho que, né, aquela história que a gente até vê em alguns filmes, né, fogos de artifício, aquela coisa vai entrar em estado, né, de nirvana e tudo mais, e você até tem, né, tem um segundo que você tem um apagão mesmo, né? Exato, isso é interessante porque assim, o que acontece no cérebro? Existem algumas áreas que são as áreas relacionadas à emoção, à memória, à consciência, que estão localizadas no hipocampo, né, que é o centro ali das emoções. Quando acontece um orgasmo, que ele é um reflexo, né? O reflexo é um estímulo neurológico. Você não consegue reverter um reflexo, é igual espirrar. Você não consegue parar no meio do espirro e voltar atrás. O orgasmo é a mesma coisa. Adorei essa associação. É ótima, eu adoro associar.
E aí o orgasmo é a mesma coisa, você não consegue bloquear ele no meio e voltar atrás. Né? Ele acontece, ele é um reflexo. E quando ele acontece, a contração de toda a musculatura do corpo e uma falha, como se fosse um apagão mesmo dessas áreas dos cerebrais. Então a pessoa tem uma perda de consciência momentânea, muito rápido. Isso é muito rápido, né? Ela parece que sai de si um pouco e depois volta com essa sensação gostosa de relaxamento, de que o prazer foi concluído, né? Gente, mas olha, prestem atenção. É uma coisa momentânea. Não fiquem esperando que você vai ter um apagão de horas e vai voltar horas depois. É uma coisa assim muito rápida, quase que imperceptível, tá? Porque senão continua essa história dessa idealização toda. É uma coisa muito rápida, tá? Você tem assim, é muito rápido mesmo. Né? Porque senão a pessoa vai ficar esperando este apagão e esse apagão não vem. Exato. Então é importante deixar muito claro que é muito rápido. É perceber a sensação que vem depois. Eu acho que eu gosto muito dessa analogia com o espirro. É o tempo de você espirrar, né? Você espirrou, dá até uma sensação gostosa. Aliás, é uma delícia espirrar. Então é mais ou menos isso pra pessoa entender. E até a forma com que a gente consegue espirrar, né? A gente vai, vou espirrar. Aí vou espirrar, atchim! É mais ou menos parecido, né? Porque o prazer ele vem em ondas, até que ele chega numa onda máxima e tem aquela descarga de prazer. Tá. Então assim, tem uma coisa também bem interessante, que nessa fase, esse processo, né, de desejo, excitação, e aí chega lá o máximo, o platô, tem o orgasmo. Tem mulheres que fazem todo esse percurso, né? Tem a vontade, lubrifica, chega no máximo, mas não chega, não faz a descarga, não tem o orgasmo. Isso. Né? Isso eu acho que é muito mais frustrante. Exato. Porque ela faz todo o processo, todo o percurso, todo o caminho, e não chega a fazer, não dá o espirro. Não dá o espirro. Porque aliás também é horrível, né? Às vezes vem aquele espirro e foi embora. E você não faz a descarga, né? Porque é uma descarga também. Exatamente. Eu adorei essa associação que você fez, vou usar sempre. Tem uma pesquisa aí, né? Que diz assim, que 65% das brasileiras que têm vida sexual ativa tem algum comprometimento sexual aí na questão de chegar ao orgasmo. Ou pode ser aquela questão de mulheres que já tiveram orgasmo e deixaram de ter por algum motivo, ou momentaneamente não estão tendo, porque está passando por alguma situação, luto, estresse, enfim. E a anorgasmia total é em torno de 17%. Então, se a gente pensar, né, pegar aí só um recorte, 100 mulheres, 17 não tem orgasmo, é bastante, né? É bastante. E pra gente conceituar a anorgasmia, que é essa ausência de orgasmo, a pessoa tem que ter isso persistentemente, né? Não é assim uma relação não tem, a outra tem, isso é normal, né? Não precisa ter prazer, não precisa ter orgasmo em todas as relações, né? É muito comum com a mulher acontecer isso. Uma vez tem, outra vez não tem, às vezes tem um orgasmo muito bom, às vezes tem um orgasmo fraquinho. Agora, as que são anorgásmicas são aquelas que não têm orgasmo persistentemente, há pelo menos 6 meses. Para se considerar como uma disfunção sexual. Então tem que ter pelo menos 6 meses. 6 meses. Que em todas as relações não se tem orgasmo. Não se tem orgasmo. Ok. Né? Existe também, Rose, as mulheres que só conseguem ter orgasmo com estímulo externo, que não conseguem ter orgasmo com a penetração. E isso é muito comum lá no Projeto Afrodite, lá na Unifesp. Elas chegam achando que elas têm um problema. Eu não consigo ter o orgasmo com meu parceiro, eu só consigo ter na masturbação. Então eu acho que ela não chega a ser considerada uma anorgásmica, né? A que não tem orgasmo, mas eu acredito que ela tem aí um desvio, uma questão a ser trabalhada. Né? Peraí, deixa eu entender. Então, a mulher que tem orgasmo só com estímulo...
ela não é considerada anorgásmica. Tá. Deixa eu só ver que parece que já tem umas perguntinhas, né, Bruno? Peraí, só um minutinho. Certo. Que, né, conforme a gente vai conversando, as perguntinhas... Obrigada, Bruno. As perguntinhas vão chegando. Ó, inclusive é uma pergunta aí que tem a ver com o que você está falando. Mariluze, muito obrigada pela sua pergunta, pelo seu e-mail. Ela é de São Bernardo do Campo, tem 24 anos. E ela diz, por que não consigo ter orgasmo com a penetração? Que é exatamente isso que você estava falando. Exatamente isso que eu estava falando. Então, quando a gente vai falar de orgasmo, a gente fala de um ponto muito específico da mulher, né, no corpo da mulher, que é o clitóris. Então, o clitóris é o nosso botãozinho mágico. Ele existe no corpo única e especificamente para dar prazer. Ele não tem nenhuma outra função. E pela analogia com o corpo masculino, o clitóris é como se fosse a cabeça do pênis, né? A glande do pênis. Então ele é cheio de terminações nervosas, né? Que geram muito prazer. O que a gente observa, né? Se a mulher fosse olhar no espelho, ela vai ver um pontinho logo na união dos pequenos lábios, né? Que é do tamanho de uma ervilha. Aquilo é a glande